Em março de 1907, numa época em que nuvens de poeira árida ainda pairavam sobre as trilhas acidentadas das terras altas de Zacatecas, Isabel Rios finalizou a compra de uma vasta coleção de chapas metálicas curvas. Esses materiais provinham de um acampamento de mineração abandonado perto de Fresnillo. Eram os restos enferrujados da antiga infraestrutura ferroviária e de armazéns improvisados, abandonados após a falência da empresa estrangeira que explorara a jazida de prata por pouco mais de uma década. Para os pragmáticos comerciantes locais, esses fragmentos industriais não tinham outra utilidade senão remendar cercas, construir galinheiros ou, com sorte, consertar telhados danificados por granizo. No entanto, para Isabel, esses metais representavam uma visão que vinha amadurecendo em sua mente havia meses. No momento em que os vizinhos descobriram o destino que ela imaginava para esses materiais, o escárnio foi imediato. Isabel não pretendia construir um galpão ou um curral, desafiando o senso comum rural. Seu plano era envolver toda a sua modesta cabana de adobe em uma estrutura metálica, protegendo-a como uma carapaça. Ela era uma viúva solteira, determinada a construir algo inédito na aldeia. Para a maioria, isso não era sinal de engenhosidade, mas prova irrefutável de que o luto havia nublado seu discernimento. Isabel tinha 36 anos e vivia naquela região desde seu casamento. 12 anos antes, seu falecido marido, Mateu Rios, trabalhava como ferreiro e mecânico de minas, um homem acostumado a lidar com fogo e ferro, resolvendo dilemas práticos com as próprias mãos. Mateu havia falecido 2 invernos antes, soterrado por um desabamento em um poço de mina mal sustentado. Ele legou a Isabel uma casa simples de adobe, 2 burros, algumas aves, ferramentas essenciais e uma encruzilhada que mudaria sua vida: voltar para sua família em Jalisco ou permanecer sozinha em uma terra implacável que ela já sentia ser sua. Ela escolheu ficar. O primeiro inverno sem Mateu provou ser o desafio mais árduo de sua vida. Embora Zacatecas não fosse conhecida por nevascas constantes, o frio noturno do Planalto possuía uma crueldade implacável. As correntes de ar gelado penetravam impiedosamente pelas frestas quase imperceptíveis do adobe, devorando o calor da lareira em minutos. Isabel consumia lenha a um ritmo insustentável. Dormia completamente vestida e, mesmo assim, acordava tremendo de frio. Havia noites em que temia não sobreviver à estação. Foi durante essa provação que ela forjou sua determinação. Se pretendia sobreviver em solidão, precisava de uma moradia que superasse a eficiência das construções vernaculares. Nesse aspecto, Isabel possuía uma vantagem única. Durante anos, ela testemunhara o trabalho de Mateu, ouvindo suas palestras sobre expansão, resistência e condutividade térmica. Embora não fosse ferreira, ela compreendia princípios físicos que os camponeses jamais questionavam. Sabia, por exemplo, que o metal por si só podia ser um inimigo traiçoeiro, mas que, quando combinado com uma câmara de ar estrategicamente projetada, podia se transformar em um aliado, um isolante térmico e um escudo contra o vento. Ao saber do leilão de materiais na mina abandonada, caminhou quase 20 quilômetros para inspecioná-lo. Entre vigas corroídas e trilhos retorcidos, encontrou as chapas curvas, densas e robustas. Ela não imaginava um telhado, mas sim um abrigo completo. Investiu quase todas as suas economias e providenciou transporte em uma carroça emprestada. Ao retornar, foi imediatamente alvo de escrutínio. Alguns homens tentaram dissuadi-la com paternalismo, outros foram cáusticos, alegando que o metal atrairia o gelo, que uma mulher não tinha o vigor necessário e que ela estava desperdiçando sua herança. Isabel permaneceu em silêncio, tendo calculado os riscos. Se falhasse, o metal poderia ser reutilizado. Se tivesse sucesso, o inverno deixaria de ser uma ameaça. O trabalho começou em abril,
com as noites ainda frias, mas o solo propício para a construção. Ela o fez completamente sozinha, pois ninguém queria ser cúmplice do que chamavam de loucura. Dia após dia, Isabel ergueu uma estrutura secundária ao redor de sua casa, postes profundamente enterrados e arcos de madeira curvada, mantendo uma separação milimétrica entre o adobe e o futuro revestimento metálico. Suas mãos ficaram cobertas de feridas e seu corpo definhou, mas sua vontade permaneceu inabalável. Enquanto o sol queimava a paisagem árida e os vizinhos a observavam à distância, ela persistia. Não estava tentando provar nada. Estava simplesmente construindo sua única chance de permanecer naquele lugar. Sem que ela soubesse, aquela decisão silenciosa estava prestes a redefinir a compreensão da cidade sobre o frio, a sobrevivência e a tênue linha entre a loucura e a engenhosidade. Com a chegada de maio, o trabalho de Isabel começou a despertar mais curiosidade do que ridículo. A estrutura de madeira não parecia mais um capricho aleatório, mas algo deliberado, calculado, quase uma obra de engenharia. Apesar disso, ninguém ofereceu ajuda. Persistia a ideia de que o projeto terminaria mal. E poucos queriam ser associados a um fracasso iminente. O trabalho tornou-se extenuante à medida que ela manuseava as chapas de metal. Cada uma era enorme, rígida e perigosa se movesse incorretamente. Isabel criou seu próprio sistema de içamento usando cordas de arame, polias improvisadas feitas com rodas velhas e o contrapeso do próprio corpo para levantá-las gradualmente. O processo lento e agonizante exigia concentração absoluta. Durante o dia, ela construía a estrutura. À tarde, cuidava dos animais, moía milho, cozinhava feijão e consertava os danos. Seu sono era escasso e fragmentado. Havia noites em que o cansaço a deixava prostrada diante da lareira, fraca demais para se levantar, mas a cada amanhecer ela retomava o trabalho, convencida de que parar significava desistir. As primeiras chapas colocadas geraram novos comentários. As pessoas diziam que a casa agora parecia uma fábrica ou um armazém, algo estranho à vida camponesa. De certos ângulos, a casa parecia ser engolida por uma criatura metálica. Crianças se aproximavam, fascinadas e assustadas, até que suas mães as levassem embora. Em meados de junho, ocorreu o primeiro acidente grave. Uma chapa de metal mal fixada escorregou enquanto Isabel tentava consertá-la, e ela caiu de uma altura de mais de 2 metros, batendo com o peito do pé. A dor foi tão intensa que ela perdeu o fôlego e caiu de joelhos. Pensou que tinha quebrado o pé. Ficou sentada por um longo tempo, respirando com dificuldade, esperando a tontura passar. Finalmente, conseguiu se levantar. Mancava, mas conseguia andar. Descansou o dia inteiro. No segundo dia, voltou ao trabalho com o pé enfaixado e dando passos mais cautelosos. O medo estava lá, mas não era mais forte do que a urgência. Sabia que o tempo estava contra ela. O verão em Zacatecas podia ser breve e, logo as noites geladas, chegariam sem aviso. Foi então que Dom Esteban, um fazendeiro idoso que fora amigo de Mateu, apareceu certa manhã sem dizer uma palavra. Ficou observando o trabalho por um bom tempo. Isabel pensou que ele viera para criticá-la. Em vez disso, ele pegou uma das cordas e ajudou a sustentar uma chapa de metal enquanto ela a fixava. Ele não disse que acreditava no projeto. Apenas, isso não é trabalho para uma pessoa só. Daquele dia em diante, Dom Esteban passou a aparecer 2 vezes por semana. Nunca disse que a ideia era boa, mas também nunca mais a chamou de loucura. Sua ajuda mudou o ritmo da obra. As chapas foram colocadas no lugar com mais segurança, e o cansaço de Isabel já não era tão extremo. Outros vizinhos começaram a olhar com menos desdém e mais curiosidade. No final de julho, a estrutura metálica estava quase completa. O sol batia forte no metal durante o dia, mas o interior da casa permanecia surpreendentemente fresco. Isabel percebeu que o ar entre o adobe e o telhado aquecia e se movia lentamente. Era exatamente como ela havia imaginado. Pela primeira vez, sentiu uma tranquila certeza. O sistema fazia sentido. Quando ela terminou de selar as extremidades com madeira e pequenas aberturas, a casa estava irreconhecível por fora. Parecia um celeiro estranho plantado no meio de um campo, mas por dentro
Tudo era igual: a lareira, a mesa, as paredes de adobe, só que agora havia silêncio. O vento não batia mais diretamente na casa. As chuvas do final do verão chegaram com tempestades violentas. A água escorria pelo metal e caía longe das paredes. Não havia goteiras. Isabel sorriu mais de uma vez, ouvindo a chuva sem sentir a umidade penetrando. O verdadeiro teste, porém, ainda estava por vir. Todos sabiam que a verdadeira prova seria o inverno. Isabel também sabia. Cada parafuso apertado, cada ajuste final, ela fazia pensando nas noites geladas que se aproximavam. A cidade permanecia dividida entre ceticismo e expectativa. Ninguém dizia em voz alta, mas todos esperavam a mesma coisa: ver se aquela mulher tão criticada, mas tão teimosa, havia construído algo insensato ou algo que mudaria suas vidas para sempre. O primeiro frio intenso chegou no final de novembro, sem aviso prévio. Durante o dia, o sol ainda aquecia a terra ressequida, mas ao cair da noite, o ar descia das montanhas como uma correnteza cortante. Isabel acendeu o fogão com cautela, sem a urgência desesperada de outros invernos. Ela observou, ela esperou. A casa esquentou mais rápido. O calor não se dissipou imediatamente. Naquela noite, ela dormiu com apenas um cobertor pela primeira vez desde a morte de Mateu. Ela não disse nada a ninguém. Sabia que aquela noite não significava nada. O frio de verdade viria depois. E chegou em janeiro. A tempestade começou como tantas outras. Um céu cinzento, um vento instável, um silêncio sepulcral entre os animais. No segundo dia, o ar era como uma faca constante. Rajadas levantavam poeira gelada e batiam com força contra as portas. Na aldeia, as famílias reforçaram as janelas, aproximaram as camas da lareira e contavam a lenha como se fosse ouro. Isabel seguiu sua rotina, recolhendo os animais, fechando as aberturas de ventilação como planejado e mantendo o fogo aceso, mas em temperatura moderada. O som do vento era diferente. Não assobiava mais dentro de casa. Lá fora, batia com força contra o metal, como se a tempestade estivesse acontecendo a alguma distância. O interior da casa parecia estável, quase protegido. A temperatura caiu ainda mais durante a noite. Ao amanhecer, uma espessa camada de geada cobria a paisagem. Isabel tocou as paredes de adobe. Estavam quentes. Ficou parada por um instante, respirando devagar, atenta. O sistema estava funcionando. Na aldeia, a situação era diferente. Dom Esteban e sua esposa queimavam lenha incansavelmente, mas ainda assim não conseguiam aquecer a casa além de um frio tolerável. As crianças choravam. Suas mãos ficavam dormentes e o vento penetrava por todas as frestas. No terceiro dia, a lenha estava acabando. Foi a filha de Dom Esteban quem insistiu em ir ver Isabel. Ela não produz muita fumaça, disse, apontando para a casa de metal que mal emitia uma fina coluna de fumaça pela chaminé. Aquilo não fazia sentido. A caminhada até a casa de Isabel foi árdua. O vento os empurrava e o frio penetrava até mesmo em suas roupas grossas. Quando Isabel abriu a porta, a surpresa foi imediata. Ela estava vestida normalmente, sem várias camadas de roupa. Seu rosto não demonstrava nem exaustão, nem desespero. Eles entraram. O contraste era gritante. O interior era quente, não abafado, mas confortável. O ar não era cortante. Dom Esteban permaneceu imóvel por alguns segundos, como se seu corpo precisasse de tempo para se ajustar à mudança. Isabel os conduziu aos seus lugares, serviu-lhes café e trouxe um cobertor para a menina. Não havia comemoração, apenas alívio. Está funcionando, disse Dom Esteban finalmente em voz baixa. Tudo aquilo que eles estavam dizendo está funcionando. Isabel assentiu. Ela explicou o que havia aprendido, observando o comportamento do calor no espaço aéreo, como o metal impedia a passagem do vento e como o calor que escapava do adobe não se perdia, mas ficava retido, criando uma barreira protetora. Ela falou não com orgulho, mas com precisão. Naquela mesma tarde,
Dom Esteban voltou com toda a família. Isabel não hesitou. Arrumaram colchões, improvisaram camas e compartilharam a comida. A casa não era grande, mas era suficiente. Durante 3 noites, enquanto o vento açoitava a cidade, dentro da estrutura metálica havia silêncio, calor e descanso. A notícia se espalhou rapidamente. Alguns vizinhos apareceram, primeiro cautelosamente, depois com urgência. Isabel não lhes negou abrigo. Observou aqueles que haviam hesitado agora tocarem as paredes, olharem para o telhado curvo, tentarem entender. Ninguém riu. Quando a tempestade finalmente amainou, a cidade estava marcada. Havia animais perdidos, suprimentos esgotados e um profundo cansaço. Mas havia também algo novo, uma certeza inquietante. A viúva, que muitos acreditavam estar desequilibrada, havia passado o inverno com menos lenha, menos medo e mais controle. Nos dias seguintes, começaram as perguntas. Seria possível fazer isso em outras casas? Custaria muito? Poderia ser adaptada? Isabel respondeu honestamente. Não era fácil. Exigiu trabalho, planejamento e a aceitação de que algo diferente poderia funcionar melhor. Alguns assentiram, outros hesitaram, mas ninguém nunca mais a chamou de louca. Isabel estava sozinha novamente quando cada família retornava para casa. Ela caminhou ao redor da estrutura metálica em uma manhã fria e ensolarada. Passou a mão sobre a superfície ondulada e sentiu uma profunda calma. Ela não havia desafiado o inverno por orgulho ou teimosia. Ela o fizera para sobreviver. E agora, ela sabia algo que antes apenas pressentia. Quando as soluções antigas não são mais suficientes, às vezes é preciso construir algo que pareça impossível de manter funcionando. Com a chegada de fevereiro, o frio começou a diminuir lentamente, mas o impacto daquele inverno permanecia vívido em todas as conversas da aldeia. As pessoas já não falavam apenas da tempestade, mas da casa de Isabel. A estrutura metálica, antes motivo de chacota, tornara-se o assunto da cidade. Os homens que antes balançavam a cabeça em sinal de desaprovação, agora paravam para medir visualmente o espaço entre o adobe e o metal, calculando possibilidades. Isabel não buscava atenção. Retomava sua rotina diária com a mesma discrição de sempre: alimentar os animais, consertar cercas, cuidar da casa. Contudo, toda semana, alguém a abordava com perguntas mais sérias. Qual deveria ser a largura do espaço de ar? A curvatura do metal importava? Chapas planas funcionariam ou precisavam ser onduladas? Isabel respondia pacientemente, usando palavras simples e exemplos práticos. Alguns vizinhos começaram pequenos experimentos. Um galpão coberto com metal e separado da parede, um galinheiro protegido do vento. Os resultados foram modestos, mas suficientes para despertar interesse. A ideia deixou de parecer uma loucura isolada e começou a tomar forma como uma alternativa real. Dom Esteban foi o primeiro a tentar algo maior. No início da primavera, pediu a Isabel que o ajudasse a projetar um telhado semelhante, embora menor, para a sua casa. Desta vez, não houve zombaria. Houve dúvidas, discussões e cálculos, mas também colaboração. Pela primeira vez, Isabel não trabalhou sozinha. Durante aqueles dias, Isabel refletiu sobre a mudança. Não se sentiu vingada nem orgulhosa. Sentiu-se útil. Tudo o que aprendera observando Mateu, toda a dor do inverno anterior, agora servia para evitar que outros passassem pelo mesmo. A estrutura de Dom Esteban não era perfeita. O espaço de ar era irregular e algumas juntas estavam mal vedadas. Mesmo assim, a próxima frente fria mostrou uma clara melhoria. Menos vento, menos consumo de lenha, maior estabilidade térmica. Não foi um milagre, foi física simples aplicada com bom senso. Aos poucos, a atitude da cidade mudou. Já não falavam de Isabel como a viúva estranha, mas como alguém que encontrara uma solução onde ninguém mais procurara. Até o padre local, um homem conservador e pouco dado a inovações, mencionou em uma homilia a importância de aprender com a experiência e não com o preconceito. A primavera avançou e, com ela, novos desafios. O metal, sob o sol intenso, podia sobreaquecer. Isabel sabia disso. Por isso, projetara aberturas de ventilação ajustáveis.
Nos dias mais quentes, abria as aberturas superiores para permitir que o ar quente escapasse. O interior permaneceu surpreendentemente fresco, algo que também chamou a atenção dos vizinhos. Aquele verão foi diferente. Isabel trabalhou menos horas árduas e passou mais tempo conversando, explicando e ensinando. Algumas tardes, ela se sentava à sombra da estrutura metálica e se lembrava de Mateo. Pensava em como ele teria sorrido ao ver uma ideia nascida da necessidade se transformar em algo maior. Nem todos aceitaram. Alguns homens permaneceram céticos, profetizando que não duraria, que o metal inevitavelmente enferrujaria, que era um esforço excessivo. Isabel não discutiu. Sabia que o tempo era o único argumento que importava. No final do ano, 3 casas na aldeia já tinham telhados semelhantes, cada um adaptado aos recursos de seus donos. Nenhuma era idêntica à de Isabel, mas todas compartilhavam o mesmo princípio orientador. O inverno seguinte foi menos temido. Quando o frio retornou, a diferença ficou clara. Isabel passou aquele inverno sem visitas, mas não sozinha em espírito. Toda a aldeia estava mais bem preparada. A lenha durou mais. As crianças adoeceram com menos frequência. As noites eram mais suportáveis. Numa tarde de janeiro, enquanto o sol se punha e o metal refletia tons dourados, Isabel compreendeu algo que não havia planejado. Sua construção não só mudara seu destino, mas também a forma como a comunidade entendia o risco e a inovação. Ela não desafiara o costume por rebeldia, mas por sobrevivência. E, sem perceber, mostrara que as tradições podiam evoluir sem perder sua essência. Isabel encostou-se à parede interna de sua casa e fechou os olhos por um instante. Ouviu o vento lá fora, suave, distante. Sorriu. Ela aprendera que a coragem nem sempre reside em resistir como sempre se fez, mas em ousar pensar diferente quando a vida exige. O inverno continuaria a chegar todos os anos, o frio não desapareceria, mas agora ela e muitos outros sabiam que ele não era invencível. O terceiro inverno após a tempestade chegou sem drama, e isso por si só já era um sinal de quanta coisa havia mudado. Não havia mais pânico antecipatório, nem corridas desesperadas para juntar lenha. As famílias aprenderam a interpretar o clima de forma diferente, a se preparar com antecedência e, sobretudo, a não descartar soluções que antes pareciam estranhas ao seu modo de vida. Isabel observava essas mudanças com serena calma. Sua casa permanecia a mesma por dentro. A lareira no centro, a mesa de madeira marcada pelos anos, o aroma constante de milho e café. Por fora, a estrutura metálica envelhecera com elegância. Algumas manchas de ferrugem surgiam aqui e ali, mas o conjunto permanecia robusto, cumprindo sua função sem exigir mais do que o necessário. Aquele inverno foi frio, embora não extremo. Mesmo assim, serviu para confirmar o que todos já suspeitavam. Casas com telhados semelhantes permaneciam mais estáveis, consumiam menos recursos e ofereciam abrigo de verdade, não apenas uma ilusão de calor. A conversa na aldeia não girava mais em torno de se a casa funcionava, mas sim de como melhorá-la. Isabel começou a receber visitantes de lugares mais distantes, pessoas que tinham ouvido falar da casa revestida de metal. Eles não vieram por curiosidade, mas como aprendizes. Ela não cobrava pelas explicações, nem se apresentava como especialista. Dizia sempre a mesma coisa, que não havia inventado nada de novo, que apenas observara, testara e corrigira erros. Numa dessas visitas conheceu Julian, um viúvo com 2 filhos pequenos que morava mais ao norte, onde o vento soprava com mais força. Ele a ouviu atentamente, fez perguntas precisas e anotou tudo num caderno gasto. Antes de ir embora, disse-lhe algo que Isabel jamais esqueceria. Você não me salvou do frio. Você me salvou de pensar que não havia alternativa. Aquele comentário ficou na sua cabeça por dias. Com o passar do tempo, a figura de Isabel deixou de ser excepcional e tornou-se parte do cotidiano da aldeia. Ela não era uma líder nem uma heroína. Era alguém a quem as pessoas recorriam quando a ordem estabelecida já não era suficiente.
Isso parecia bastar para ela. Certa tarde, enquanto consertava uma das aberturas de ventilação, refletiu sobre a jornada que havia percorrido, sobre o seu primeiro inverno sozinha, sobre o medo silencioso, sobre as suas mãos feridas construindo uma estrutura que ninguém acreditava ser possível. Pensou também em Mateu, em como muitas das decisões que tomara foram moldadas pelo que aprendera observando-o, pelas conversas que jamais imaginara que seriam tão importantes. Não sentiu tristeza. Sentiu gratidão. No final daquele ano, Isabel aceitou algo que há muito evitara, que a sua vida não se definia apenas por perdas. Ela havia construído algo novo, não apenas uma casa, mas uma forma diferente de encarar a realidade. E isso lhe devolvera um sentido de continuidade. O inverno terminou sem incidentes. Quando a primavera chegou, o campo voltou a encher-se de atividade. As casas brilhavam ao sol, algumas com telhados de metal, outras sem, mas todas diferentes do que eram antes. A aldeia aprendera que a tradição não é estagnação, mas sim experiência acumulada. Numa manhã clara, Isabel caminhou ao redor de sua casa como tantas vezes fizera. Tocou o metal, o adobe, a madeira, tudo ainda estava em seu lugar. O vento passou, mas não entrou. O frio voltaria, mas já não inspirava medo. Sentou-se na soleira e contemplou o horizonte. Pensou nas gerações futuras, em como talvez ninguém se lembrasse do seu nome, mas se lembrariam da ideia de que uma mulher sozinha, num momento de necessidade, decidiu não aceitar que o sofrimento era inevitável. Isso bastava para ela. A casa não era um monumento nem uma raridade, era uma resposta. E enquanto existisse, lembraria a todos que a engenhosidade nasce quando o costume deixa de proteger, e que às vezes o que parece loucura é simplesmente o primeiro passo rumo a uma vida mais digna.